Olá, meu nome é Marcelo Lopes, eu sou nefrologista e epidemiologista com formação pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Michigan e atualmente sou pesquisador do estudo DOPS, um estudo internacional que avalia dados de doença renal crônica e tratamento renal substitutivo. Envolve pacientes que estão em 5 continentes e a coordenação desse estudo se faz na Arbor Research, que é uma empresa aqui sediada na cidade de Ann Arbor, Michigan, nos Estados Unidos. O DOPS ele possui como braço de análise em pacientes renais crônicos não dependentes de diálise o estudo chamado CKDOPS, né, que é o CK, significa doença renal, então avalia pacientes que antes de chegar na diálise. O tema de hoje vai ser anemia no paciente portador de doença renal crônica em tratamento conservador, e os dados que eu vou ilustrar aqui pertencem ao CKDOPS e também aos pacientes incidentes de hemodiálise que estão alocados no estudo DOPS, que é de diálise. Então, nessa aula, de anemia e doença renal crônica, no pré-diálise, eu vou responder algumas perguntas e tocar em alguns assuntos. Primeiro a gente vai ver se será que há coleta de exames de forma, adequada, como orienta as recomendações para os nefrologistas, no tratamento conservador. A gente vai observar a distribuição de valores de hemoglobina e também o estoque de ferro. Padrão de tratamento, vamos descrever, tanto incidência cumulativa quanto possíveis gatilhos para início de tratamento. E também avaliar a mudança de prescrições ao longo do tempo. Vamos abordar o assunto de deficiência de ferro, independente de hemoglobina, como preditor de qualidade de vida e também de mortalidade. E falar de anemia no início da hemodiálise como preditor de eventos adversos, e mais especificamente falando, morte por qualquer causa. Esse primeiro estudo foi publicado no Clinical Kidney Journal e teve por autoria principal a Michelle Wong. Ele avaliou anemia e deficiência de ferro entre pacientes em estágios 3 a 5 não dependentes de diálise que estavam fazendo parte do CKDOPS de uma forma transversal, certo? Então, para avaliar a prevalência tanto de anemia e os tratamentos dessa anormalidade aí que pode acontecer na doença renal. Um primeiro aspecto que a gente olhou, foi o tempo até a próxima hemoglobina após o primeiro exame. Então, participaram dessa análise dados, do Brasil, da França, da Alemanha e dos Estados Unidos, nesse período de 2013 a 2017. Então, todo paciente que teve uma hemoglobina coletada foi avaliada qual seria o próximo, após o primeiro exame. Porque o CADIGO de 2012, ele recomenda uma avaliação a cada 3 meses. Mas se você notar, em torno de 50%, bem próximo a isso, só vai ter essa medida após 3 meses se tiver uma hemoglobina bem baixa, abaixo de 10. 75% dos pacientes só vão ter uma coleta de exame após 6 meses. Isso é muito parecido nas outras curvas também definidas pelo nível de hemoglobina. E então conclui-se que está muito longe de atingir o alvo de 3 meses para todos os pacientes com doença renal, inclusive naqueles pacientes com hemoglobina muito baixa. Se você olhar estágio de doença renal como influenciando esse exame subsequente, após a primeira hemoglobina, você vai ver que os pacientes com estágio mais avançado, eles vão ter uma mensuração mais próxima, porque os pacientes geralmente têm uma visita, eles começam a ser acompanhados pelo nefrologista com visitas mais frequentes.
Então, o estágio 3 e 4 basicamente não tem tanto impacto na prescrição, né, na solicitação de exames, mas os pacientes que estão em estágio 5, sim, eles possuem uma maior frequência disso aí, mas também porque eles já são por si só mais frequentemente acompanhados até chegar na diálise. Aqui a frequência com que estoque de ferro é solicitado, então dividimos aqui por nível de hemoglobina e também os países que participaram dessa análise. Então a grande mensagem aqui é que os pacientes não possuem, a grande maioria deles não possui exame de estoque de ferro, até aqueles pacientes com anemia marcante, né, com hemoglobina menor que 10. No Brasil, em torno de 40%, 39%, não tem exame de estoque de ferro com hemoglobina menor que 10. E aí, isso nem se fala em pacientes com hemoglobina maior que 12, né? Apenas um quarto dos pacientes no Brasil tem um exame ou saturação de transferrina ou ferritina. Na Alemanha é um pouco mais frequente nessa solicitação de exames. E os Estados Unidos tem um perfil até pior do que no Brasil. Que quase metade dos pacientes com hemoglobina muito baixa, o que no Brasil se considera muito baixo, hemoglobina menor que 10. Talvez aqui nos Estados Unidos isso não seja o caso, né, de se pensar dessa forma, né, já que quase metade dos pacientes não tem nenhum exame de estoque de ferro solicitado. Por estágio renal, né, como é que se comporta a hemoglobina, né? Os pacientes, obviamente, que a depender do estágio, né, quanto mais avançado, menor vai ser o nível de hemoglobina. Então vamos olhar as cores que estão acima, né, o cinza mais escuro e o azul escuro. Você veja que representando hemoglobinas mais altas. Então vocês vejam que logo de cara existe uma diferença entre Brasil e Estados Unidos, que são semelhantes, né, na distribuição dessas hemoglobinas mais altas, de acordo com o estágio, mas eles são bem diferentes da França, principalmente, né, onde você vê frequência de hemoglobinas mais altas, e da Alemanha também. Então, existe realmente diferenças regionais e possivelmente isso acontece por efeitos, né, que a gente chama de contextuais, né, acesso à medicação, mas também por guidelines locais, né, que existem recomendações diferentes na Europa em relação aos demais países. Outra coisa que pode estar afetando é o alvo, né, dentro do próprio país existem clínicas com alvo de hemoglobina, né, no tratamento de anemia, que difere tanto para o nível baixo, né, o que se considera uma hemoglobina baixa, então que de repente você precisa iniciar tratamento, né, que é o painel A. Vocês vejam aí que existe variação até entre países, né, entre clínicas nos países, né, que consideram um nível baixo de hemoglobina para de repente iniciar tratamento. Do painel B, que é o nível o teto, né, que você tenta manter a hemoglobina. De repente o paciente está usando agente estimulante da eritropoiese e você não quer chegar num nível alto que tem associação com efeitos adversos. Mas mesmo assim, você pode reparar que existe grande variação, principalmente nos Estados Unidos, né, do que as clínicas consideram um nível alto, isso independente do que diz o guideline. Na prática, a prevalência de anemia nos pacientes não dependentes de diálise é alta. Muitos pacientes não recebem solicitação de exames, como a gente viu, isso até por nefrologista, porque o viés do nosso estudo é que são pacientes que têm um acompanhamento especializado, né, com o nefrologista, teoricamente o melhor acompanhamento. Então, mesmo assim,
Os exames não são solicitados da forma com que os guidelines consideram adequados. No Brasil, a prevalência de hemoglobina menor que 10 é em torno de 14% no estágio 4 e sobe para mais de um quarto dos pacientes em estágio 5. E deficiência de ferro é comum, então se considerar a saturação de transferrina menor que 20% e ferritina menor que 100, em torno de 20% dos pacientes com doença renal crônica vai ter ambas e mais ou menos metade vai ter uma delas alterada, né? A gente avaliou também de forma longitudinal as prescrições de medicamentos nos pacientes que faziam parte do CKDOPS, e foi publicado recentemente no Nature Scientific Report. Consideramos na amostra pacientes que eram virgens de tratamento, e desses a gente observou que 708 se tornaram usuários de medicação para anemia. Em torno de 2.000 pacientes nunca chegaram a usar medicamento. Isso pacientes, lembrando, são pacientes de estágio 3 a 5 não dependentes de diálise. Então aqui observamos incidência cumulativa do uso de medicações. Nesse painel por nível de hemoglobina. A linha vermelha indica o paciente que tem um maior risco na hemoglobina menor que 10. E quero chamar a atenção que esse painel ele vai até 30%. Então, já que nenhuma das terapias, a incidência cumulativa passa de 30%, a gente pode afirmar que a grande maioria dos pacientes não fazem uso de eritropoetina ou ferro, né? A gente tem dividido o ferro oral, o ferro endovenoso e agentes estimulantes da eritropoiese. 40% dos pacientes com hemoglobina menor que 10 recebem algum tipo de tratamento em um ano. E isso cai para 18% se considerar os pacientes anêmicos, né? Não só os anêmicos graves, mas aqueles com hemoglobina menor que 12, apenas 18% inicia algum tipo de tratamento ao longo de um ano. Aqui dividimos por estoque de ferro, né? Os exames laboratoriais estão em cima por saturação de transferrina menor que 20% em vermelho. Ferritina menor que 100 em vermelho também. Então, o ferro oral existe uma clara separação, né, tanto da transferrina quanto da ferritina, isso a gente esperava mesmo. Mas repare que a grande maioria ainda dos pacientes com alterações de estoque de ferro não recebe repressão de suplementação, né, de ferro. Então, em torno de 25% dos pacientes vão receber ferro oral em um ano e 10% dos pacientes com deficiência de ferro recebem ferro EV. Para agentes estimulantes de eritropoiese, é interessante que existe a inversão, né? Os pacientes que estão com a curva azul, né? Então aqueles que são repletos de ferro, eles recebem um pouco mais, né, de eritropoetina. Significa que os nefrologistas estão esperando, né, um estoque de ferro adequado para iniciar essa medicação, e isso é importante ressaltar, já que os guidelines recomendam esse tipo de atitude. Aqui fizemos uma estratificação por diagnóstico de insuficiência cardíaca e observamos que para algumas medicações ter insuficiência cardíaca resulta em maior prescrição dessas medicações. Então, para o ferro oral, você vê pela separação das curvas, lembrando que vermelho indica paciente que está em maior risco, então sempre vai ser o paciente com insuficiência cardíaca, e o pontilhado vai indicar o paciente com hemoglobina maior do que 12, então sem anemia. Então, para o ferro oral, o paciente que tem insuficiência cardíaca, ele vai ter mais prescrições dessa medicação, independente de níveis de hemoglobina. Para a eritropoetina, existe também uma separação, porém, para aqueles pacientes com anemia. Então, pacientes com hemoglobina menor do que 12, eles iniciaram mais agentes estimulantes da eritropoiese, o que é bom, já que um dos efeitos possíveis, né, de você manter hemoglobina acima desse nível com o uso desse agente é justamente ter complicações cardiovasculares e trombose. Então,
imagina-se que possa ser uma atitude correta de não prescrever agentes estimulantes da eritropoese apenas baseados nesse diagnóstico. Para o ferro EV não houve diferença, né? Porém ressalta-se um número muito pequeno de prescrições, abaixo de 10% de pacientes com anemia vai ter essa prescrição, o que é uma pena, já que a literatura na cardiologia mostra que o uso de ferro endovenoso ele melhora morbimortalidade de pacientes com insuficiência cardíaca, né? E a hipótese é que melhora mesmo a performance da célula cardíaca e por conta disso você tem um prognóstico melhorado, né, dos pacientes, independente de nível de hemoglobina. Avaliamos também o tratamento ao longo do tempo. Então, durante um ano, a gente fez o acompanhamento de pacientes que usaram a medicação, novos usuários, né, de medicação. Então, no início do acompanhamento, você vê que metade dos pacientes praticamente usaram ferro oral, né? 14% deles usaram ferro EV, em torno de 30% com agentes estimulantes de eritropoese. E esse tratamento aqui a gente mostra todos os países juntos, né? Brasil, Alemanha e Estados Unidos, mas houve diferença regional. Na Alemanha se deu preferência por uso de terapias parenterais, então ferro EV principalmente, muito maior do que no Brasil e nos Estados Unidos, e agente estimulante de eritropoese também foi mais frequente. Ao longo do tempo, em torno de 30% dos pacientes após 9 meses vão saindo de terapia, então esse é o movimento mais comum, né, entre as modificações de tratamento, é o paciente sair de terapia, e nota-se abaixo que os pacientes que saem, provavelmente saem porque atingem alvo de hemoglobina, porque os pacientes que não estão em uso de tratamento, né, isso ao longo do tempo, eles vão melhorando as suas hemoglobinas. Talvez não indique que o paciente tenha uma suspensão inadequada, mas óbvio que existe um viés, né, daquele paciente que para e depois pode voltar ao tratamento, e isso pode atrapalhar completamente essa análise. No fim, 1/3 dos pacientes não estarão usando mais nenhuma terapia para anemia, né? A média da hemoglobina acima, talvez dentro, né, dentro do alvo que a gente quer para tratamento desses pacientes, né? E é bem próximo também da média de hemoglobina dos pacientes que permaneceram em tratamento. Então, falamos sobre a prevalência de anemia e deficiência de ferro na população de renais crônicos no pré-diálise. Também falamos sobre tratamento e o que é que estimula um paciente a fazer uso das medicações. Mostramos que ainda a prescrição está bem abaixo do ideal, né? E a grande maioria dos pacientes que têm anemia e insuficiência de ferro não recebem medicação. Não vimos tudo isso. E agora vamos falar sobre um aspecto específico, né, que é deficiência de ferro, independente de ter anemia ou não, e desfechos, né? Primeiro a gente vai falar sobre desfechos relatados pelo paciente, né? Então aqui a gente aborda qualidade de vida. Esse artigo feito por Murilo Guedes, ele foi aceito recentemente na revista Nephrology Dialysis and Transplantation, que é da Sociedade Europeia. E nele foi feita a questão de deficiência de ferro não dialítico. Será que isso é um novo paradigma? Apenas ter deficiência de ferro, independente de anemia? Lembrando que no CADIGO, teoricamente, os exames de estoque de ferro têm que ser solicitados para aqueles com anemia. E a intenção de tratar ferro, né, suplementar ferro, seria evitar transfusões e melhorar
níveis de hemoglobina. Mas será que isso é adequado? Então a gente mostra essa associação de deficiência de ferro com qualidade de vida. Aqui estão os desfechos, né, do questionário de qualidade de vida. O PCS indica aquele score, né, aquele sumário do componente físico. O MCS de mental, né, então tem a ver com saúde mental. E tem alguns específicos de doença renal, né, o efeito de doença renal, sintomas e também o quanto o paciente sofre por causa da doença renal. Então, o primeiro gráfico, né, ele não é ajustado por hemoglobina. Então, nessa primeira linha que avalia o componente físico, né, de qualidade de vida, os pacientes com saturação de transferrina abaixo de 15%, eles têm uma associação com scores mais baixos, né? Então pior qualidade de vida, né? O componente físico por conta da deficiência de ferro. À direita, né? O gráfico subsequente aí nessa mesma imagem, ele mostra que você ajustando para a hemoglobina, ou seja, independente do paciente ter níveis mais baixos ou altos de hemoglobina, essa deficiência de ferro continua resultando em pior qualidade de vida. E principalmente no componente físico, porque no componente mental nenhum dos grupos de saturação de transferrina mostrou associação. Então, a parte mental, né, a saúde mental não é tão afetada aparentemente pela deficiência de ferro. Um outro componente que teve associação foram os efeitos da doença renal. Então, até possui uma boa correlação com o componente físico, né? Então, pode ser essa a justificativa por piores efeitos, né, da doença. Uma outra associação que foi buscada pelo Murilo Guedes foi de deficiência de ferro com mortalidade. Esse artigo está em processo de revisão na JASN, né, que é a revista da Sociedade Americana de Nefrologia. Nesse estudo foi mostrado que os pacientes que estavam no grupo com índice de saturação de transferrina mais baixo, né, menor que 15%, tiveram associação com mortalidade. Então, o risco é de mais ou menos 1,5 vezes maior de morte. E até isso se manteve também com o ajuste por hemoglobina. Nenhum outro grupo mostrou essa associação. Principalmente depois do ajuste, né, por hemoglobina. Então, deficiência de ferro por si só tem essa associação com mortalidade, né, e vocês viram anteriormente com qualidade de vida também. Esses gráficos de calor aqui são muito interessantes porque eles mostram o risco, né, baseado no nível de saturação de transferrina combinado com a ferritina. Então você vê no eixo horizontal está sempre a saturação de transferrina, no eixo vertical a ferritina. E isso aqui é para indicar, né, aquelas situações de deficiência de ferro absoluta. Então seriam níveis que estariam ali no quadrante inferior esquerdo, né, ferritina baixa com saturação de transferrina baixa. E também a deficiência de ferro dita funcional, que seria ferritina alta, né, e saturação de transferrina mais baixa. Então seria no quadrante superior esquerdo. E essa deficiência funcional é mais típica do paciente com doença renal crônica inflamado, né, denota a inflamação. E nesse primeiro painel, o painel A, vocês podem notar, né, e as cores, enquanto o vermelho indica o maior risco, que os pacientes que têm a saturação baixa, né, e uma ferritina em torno ali de 80 até 400, eles vão ter o risco mais altos, né? Mas também o risco continua alto também para aqueles pacientes que têm tanto níveis mais altos, né, chegando quase 500, quanto níveis mais baixos de ferritina. No painel B, a gente vê, que está ao lado direito, a gente vê a significância estatística desses riscos, né? Esse grupo, né, de ferritina
intermediária entre 80 e 400 com saturação baixa, ele vai ter esses riscos são significativos do ponto de vista estatístico, né? Significa que existe o risco é grande e existe paciente suficientemente, né, para a gente afirmar isso, né, que houve risco. Mas talvez os outros, né, distribuições de saturação de transferrina, né, apesar de haver o risco, né, mostrado pelo o hazard ratio, né, que é esse HR no gráfico, isso talvez tenha sido obra do acaso, já que não possuía paciente suficiente nesses respectivos quadrantes, tá? Então, o mais importante aqui é dizer que o paciente que tem uma deficiência absoluta, né, então ele tem uma anemia ferropriva ou deficiência de ferro mesmo, tanto ele quanto o paciente que pode estar num estado, né, inflamatório mais marcado, eles possuem um risco maior de mortalidade por qualquer causa. Tanto a prevalência né, da anemia e deficiência de ferro, quanto os tratamentos, né, estão bem resumidos aqui no artigo que o Murilo Guedes ele publicou no Kidney 360. E eu recomendo que vocês leiam esse artigo para sintetizar tudo que foi dito até aqui. Então a gente falou até agora sobre o paciente pré-diálise. Mas o que representa todo esse tratamento, né? Ou falta de tratamento, o que vocês acharem mais adequado dizer, para o paciente que chega na diálise. Então, esse paciente que passou pelo nefrologista, quando ele chega na diálise, será que há um risco maior por ele ter anemia, deficiência de ferro? Então, foi isso que o Ângelo Caraboias ele avaliou, né? Um artigo que foi publicado no Clinical Kidney Journal. Ele olhou pacientes, então, olhou a hemoglobina do paciente que iniciava a diálise no primeiro mês. Ele avaliou também exposição de medicamentos durante 3 meses, certo? Então, os dois preditores aí foi a hemoglobina no primeiro mês e dose de medicação nos 3 meses subsequentes, né? Ao início da diálise. E houve uma restrição para aqueles pacientes que tiveram alguma resposta, né, pelo tratamento. Isso para diminuir ou eliminar completamente aqueles pacientes que têm uma resposta baixa ao medicamento, que pode ter essa resposta baixa por N motivos e talvez fosse interessante tirar da análise por ser um estudo observacional e que a gente não pode eliminar completamente todos os vieses. Então, o que pudesse ser eliminado foi tentado aqui. Então, deixaram apenas nessa amostra pacientes que tiveram alguma resposta ao tratamento. Então, a partir do 4º mês após a diálise, foi feito esse acompanhamento aí para a mortalidade. Em relação à dose, então, o paciente que chega, dose de medicação, o paciente que chega na diálise com hemoglobina mais baixa, né, no geral, ele vai receber maior dose de agente estimulante de eritropoiese. E teve variação nos Estados Unidos, essa variação foi maior do que na Europa e no Japão. Já ferro, independe. Níveis de hemoglobina não influenciam na dosagem de ferro suplementar. Dose de medicação não teve uma associação tão forte, então nesses 3 meses após o início de diálise, né, a dose acumulada de medicação não influenciou tanto na mortalidade. Então apenas aqueles pacientes que fizeram uso de agente estimulante de eritropoiese maior, né, acima de 25.000, eles tiveram um risco 43% maior, né, de mortalidade por qualquer causa. E
para ferro não teve nenhum grupo associado, né, com maior mortalidade. Se no lado esquerdo dessa tabela, né, que é o paciente que chega com hemoglobina bem baixa, né, menor do que 10, isso no primeiro mês, tá, de diálise. Mesmo fazendo essa restrição, se observa a mesma coisa, né? Apenas aqueles pacientes que tiveram agente estimulante de eritropoiese muito alta tiveram uma relação com mortalidade. Mas os pacientes com hemoglobina bem baixa que não fizeram suplementação de ferro também, eles tiveram um risco 74% maior aí de mortalidade. Então, paciente de repente que tem anemia e não está suplementando ferro. Aqui a análise principal do estudo. Os pacientes que tinham hemoglobina menor do que 8, eles tinham 2 vezes o risco de mortalidade em relação aos pacientes com hemoglobina maior do que 11. E a cada aumento de 1 grama por decilitro de hemoglobina resultou num risco 10% menor de mortalidade. Então, esse estudo indica, né, que um melhor manejo de anemia no período que precede a diálise pode ser benéfico ao paciente incidente em hemodiálise. Então, a conclusão da nossa conversa aqui é que o paciente não depende de diálise, né, o paciente renal crônico, em estágios 3 a 5, uma pequena proporção deles recebe algum tipo de medicação. Então, mesmo aqueles com hemoglobina menor que 10, apenas 40% vai receber algum tipo de tratamento. Pacientes com deficiência de ferro não estão recebendo um tratamento adequado. Então, aqueles que têm ferritina ou saturação de transferrina baixa, apenas 1/4 vai usar ferro oral e 10% recebe ferro venoso. Insuficiência cardíaca está associada com o início precoce de tratamento para anemia em doença renal, principalmente ferro oral, independente de hemoglobina, e agentes estimulantes de eritropoiese para os pacientes com hemoglobina menor que 12. Apenas 1/3 dos novos usuários da medicação para anemia não estarão em uso após 1 ano, então a medicação é suspensa, né, para aqueles que iniciam em 1/3 dos pacientes. Não está muito claro o motivo para qual, porém, imagina-se que por atingir o alvo de tratamento, o que é bom. Também a gente observou que níveis mais baixos de saturação de transferrina estão associados a pior qualidade de vida e também maior mortalidade em paciente que tem doença renal crônica não dialítica. E essas associações, elas não foram afetadas por ajuste, né, no modelo estatístico quando colocou a hemoglobina como um fator confundidor. Então, independente de níveis de hemoglobina, a deficiência de ferro está associada a piores desfechos.